Às vezes tudo o que ouvimos é o silêncio. Oramos, clamamos, jejuamos, e nada acontece. Parece que o céu está fechado. A resposta não chega. E nos perguntamos: será que Deus se esqueceu de mim? Mas há algo que poucos compreendem. O silêncio de Deus não significa ausência. Ele também está falando. Só que de um jeito que exige mais do que ouvidos. Exige fé. Quando estamos acostumados com respostas imediatas, o silêncio se torna um peso, uma aflição. Vivemos numa geração que não sabe mais esperar. Mas Deus não age no nosso tempo. Ele molda corações, constrói caráter, quebra orgulho, e às vezes, Ele faz tudo isso em silêncio. Porque é no silêncio que Ele nos ensina a confiar, mesmo quando não entendemos. Quantas vezes você já orou e sentiu que Deus não respondeu? Que Ele estava distante? Talvez em alguma madrugada você já chorou e se perguntou por que o céu estava tão quieto. Mas é nesse lugar de dor, de espera, que a fé é provada. É no silêncio que aprendemos a depender de Deus não pelos sinais ou pelas bênçãos, mas por quem Ele é. O silêncio de Deus pode ser um teste, pode ser um processo, pode ser a maneira que Ele escolheu para te proteger de algo que você ainda não consegue enxergar. Às vezes, o que você pede hoje pode ser justamente o que destruiria você amanhã. E Deus, por amor, escolhe se calar. Você já pensou que talvez o silêncio seja a resposta mais misericordiosa que Ele poderia te dar? Porque Ele está vendo o futuro. Ele está vendo o que você não vê. Ele conhece o teu coração, conhece os teus caminhos. E Ele sabe quando é hora de agir e quando é hora de você crescer. O silêncio de Deus também pode ser um convite, um chamado para você se aprofundar na intimidade com Ele. Quando tudo está silencioso ao redor, é nesse momento que a voz interior precisa se fortalecer. O barulho do mundo se cala, e tudo o que sobra é a sua alma diante de Deus. E aí você aprende a ouvir de outro jeito, a sentir a presença dEle mesmo sem palavras. Porque Deus fala no vento, na brisa, no coração quebrantado. E o silêncio, muitas vezes, é o eco do cuidado dEle. Pode ser que hoje você esteja nesse vale, o vale do silêncio, e tudo em você quer desistir, se afastar, parar de orar. Mas escute, continue. Continue mesmo sem sentir. Continue mesmo sem ouvir. Porque Deus está te ouvindo. O silêncio não é um fim. É uma ponte, uma passagem. E depois do silêncio, virá a resposta. Não interprete o silêncio como rejeição. Interprete como um tempo de amadurecimento. Deus está trabalhando nos bastidores. Quando você não vê nada acontecendo, é aí que o céu está mais ativo. Os anjos continuam em missão. As promessas ainda estão de pé. A aliança permanece intacta. E quando for o tempo certo, você entenderá por que foi necessário passar por esse deserto em silêncio. Deus não está ausente. Ele está presente. Ele está contigo. Mesmo quando tudo em volta parece gritar que Ele te abandonou. Ele está ali, do teu lado, em silêncio, esperando que você confie. Você se lembra de Jó? Ele perdeu tudo, família, saúde, bens, e mesmo assim permaneceu fiel. Mas por boa parte da sua dor, Deus ficou em silêncio. Só depois, ao final de tudo, Deus falou. E quando Ele falou, restaurou o que Jó tinha perdido, em dobro. Mas foi no silêncio que Jó mostrou quem ele realmente era. O silêncio revelou sua fé. Elias, o profeta, também conheceu esse silêncio. Depois de um grande milagre, fugiu com medo e se escondeu em uma caverna. Esperava ouvir Deus no fogo, no vento forte, no terremoto. Mas Deus veio numa brisa suave, no silêncio, na quietude. Porque Deus não precisa de barulho para se manifestar. Ele é soberano até quando tudo parece parado. Talvez hoje você esteja nessa caverna esperando um sinal, um trovão, uma resposta clara. E tudo o que vem é silêncio. Mas não se engane. O silêncio de Deus é cheio de presença. Ele está agindo no invisível. Ele está formando algo dentro de você. Algo que só o silêncio pode construir. É no silêncio que a raiz da fé se aprofunda.
É quando ninguém vê, ninguém entende que Deus mais trabalha. E quando você se sentir sozinho, lembre-se: o silêncio não é o fim da conversa. É a parte em que Deus quer que você escute com o coração. Se você está passando por esse tempo de silêncio, use esse momento para buscar ainda mais a Deus. Ore, mesmo sem sentir vontade. Leia a palavra, mesmo sem entender. Louve, mesmo sem emoção. Porque esse é o verdadeiro louvor. Aquele que nasce no deserto e não no palco. Deus honra os que permanecem, os que não desistem, os que continuam orando mesmo sem resposta. Porque quando o silêncio acabar, você não será mais o mesmo. Você será mais forte, mais maduro, mais íntimo de Deus. Por fim, entenda: o silêncio de Deus nunca é por acaso. Ele é pedagógico, ele é amoroso, ele é necessário. É ali, na ausência do som, que você descobre a profundidade da fé. É ali que você aprende que Deus não é apenas aquele que responde, mas também aquele que sustenta. Mesmo em silêncio, não desista por causa do silêncio. Ele tem um propósito, e no tempo certo Deus falará. E quando Ele falar, tudo fará sentido. Tudo se encaixará, e você verá que mesmo quando Ele estava calado, Ele nunca te deixou.